Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso 35º dia de reflexão. Embora já tenham passado 37, talvez, acredito que houve agora, né, uma pausa de quase 2 dias aí. E é muito incrível, né, porque a passagem do dia de hoje fala das nossas fraquezas e como Deus nos usa através das nossas fraquezas, né? Às vezes a gente fica tentando evitar, não demonstra muito e às vezes até fecha os olhos para as nossas fraquezas, mas acreditem, é muito importante que a gente aprenda a olhar para elas e valorizar, porque Deus quer usar das nossas fraquezas para demonstrar o seu poder. E como o tempo de Deus é perfeito, né? Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, né? Diga-se de passagem, porque isso foi instituído culturalmente, né? E como bons seguidores da palavra, né? Esse não é um dia a ser comemorado ou usufruído, mas eu utilizo esse momento, né, do dia da mentira para a gente falar da fraqueza, né? A gente é fraco quando a gente mente, porque é importante que a gente sempre tenha esse acordo com a verdade, né? Então, independente do tamanho da mentira, ela nunca passa impune, né? A gente sempre sente, né, as consequências de uma mentira. Então, mas assim, como Deus pode nos usar através disso, né? Se eu minto, ou pensando em fraqueza, essa minha falha, né, desses últimos 2 dias, a gente entende que é preciso olhar com verdade para isso, né? Se eu falhei, eu preciso assumir essa falha, eu preciso entender essa minha fraqueza, né? Eu preciso admitir que eu sou totalmente dependente de Deus, né? É através da minha fraqueza que eu entendo a supremacia de Deus, né? Se nós não somos suficientes para fazer tudo como manda o figurino, a gente depende de Deus, porque só Ele é capaz de fazer. Mesmo com as pessoas mais fracas, os maiores milagres, né? Ele ainda pode ser glorificado através disso. E o autor, ele fala, né, sobre Abraão, por exemplo, que era um cara super medroso, né? E ele foi escolhido por Deus para ser o pai de todos nós, né? Para ser um exemplo de fé. Gideão era um cara inseguro e se tornou guerreiro. Moisés era um cara destemperado e depois virou o cara mais paciente do mundo. Pedro também era inseguro, não era certo das coisas que ele queria e se tornou uma grande rocha. Tudo isso por conta da sua proximidade com Deus. E é esse o convite que Deus faz, para que a gente olhe para as nossas fraquezas e deixe que Deus as use para nos transformar, né? Eu até anotei aqui assim: permita que Deus use das suas fraquezas da forma como Ele deseja. E eu senti isso, né, a hora que eu percebi, meu Deus, falhei 2 dias, né, de oração. Isso, apesar de ter sido um grande propósito, né, de eu ter me proposto a fazer isso com afinco, primeiro que eu me perdi nos dias, né, e agora que eu fui descobrir que a quaresma tem mais de 40 dias, e aí eu fiquei pensando, gente, alguma coisa tá errada, e me folguei, né, dessa percepção, pensando assim, até a Páscoa serão feitos os 40 dias. Mas, obviamente, eu não me senti bem por conta disso. E aí, quando eu abro, né, não a palavra, né, mas a reflexão do dia de hoje é batata. Dia da mentira
e onde Deus fala assim: olhe com verdade para as suas fraquezas, né? Primeiro, olhe com franqueza para a sua fraqueza. Isso te traz mais próximo de Deus. Deus não quer usar pessoas perfeitas. Ou, se eu me sinto totalmente perfeito, para que eu vou precisar de Deus, né? E cai como uma luva a reflexão do dia de hoje, no dia de hoje, após a minha falha. Então, isso faz cada vez mais eu acreditar como o tempo de Deus é perfeito, né? Talvez seguindo totalmente direitinho isso, eu ia sentir como se fiz muito mais do que bem feito. E não, a gente sempre pode fazer um pouco mais, ou a gente sempre tem a aprender com nossas falhas, e é diante das nossas falhas que a gente também pode oferecer cura para os outros, né? Em que sentido isso? Quantas vezes, né, você tá ali conversando com uma pessoa e pensa assim: meu Deus, essa pessoa é perfeita, logo essa pessoa é intocável, logo eu me torno desinteressante também para essa pessoa, porque por que que ela vai querer ouvir as minhas histórias, saber sobre as minhas dores, se ela vive uma vida perfeita? E aí Deus demonstra pra gente: não, todos nós somos falhos, independente de qual falha você esteja cometendo, até isso é proposital. E é pra gente dizer assim: eu confio que Deus tem o melhor plano para mim, com amor e com sabedoria, Ele vai dedicar a melhor saída. E às vezes é diante de uma grande falha que a gente tem uma grande lição e aprende uma grande coisa. Jacó, por exemplo, se ficou manco de uma perna, né? Porque ele foi, como fala, soberbo, né? Demais. E ele chegou a admitir que não tinha necessidade da proximidade de Deus. E numa situação, Deus tornou ele fraco. Você vai mancar todos os dias da sua vida para que você lembre da sua dependência de mim. Então, por um ato de bondade e de amor de Deus, Jacó permaneceu, né, mancando para que ele sempre lembrasse, né, da supremacia, da soberania de Deus diante das nossas, todas as nossas circunstâncias, né? Então o autor diz que a gente precisa glorificar a Deus quando a gente entende, né? Quando a gente percebe uma das nossas fraquezas, que a gente precisa tá sempre, né, com isso em mente, de que aquilo que parece impossível para mim, que sou capaz, que sou incapaz, né, somente é capaz diante da presença de Deus na minha vida. Então, é dessa forma que eu gostaria de conduzir, né? Conduzir não, porque, né, que Deus use, né, dessas nossas dificuldades, enfim, de quando você até nem tem todo aquele traquejo para dizer sobre com firmeza, né, ou com conhecimento suficiente para falar de uma palavra tão importante, mas que Deus utilize inclusive as nossas fraquezas para demonstrar o seu grandioso trabalho com cada um de nós. E aí a reflexão desse finalzinho de capítulo eu gostei muito, porque ele diz assim: será que você tem olhado e admitido as suas fraquezas de forma suficiente, né, para que Deus sinta a necessidade de estar perto de você, né, para você sentir a necessidade de manter Deus perto de você? Quais são as circunstâncias que são colocadas diante desse momento que te fazem sentir vulnerável, né, que te trazem medo? Será que tudo isso te conduz para ter mais fé e mais confiança em Deus? Eu acredito que vai ser muito interessante a gente fazer essa reflexão, considerando que agora a gente tem mais 5 dias, né, só para refletir esse propósito, mas eu tenho certeza que esse momento de deserto, de reflexão,
tenha trazido vocês, né, mais próximos de Deus, até porque a quaresma, né, por definição, digamos assim, ela fala sobre o período em que a gente vai confessar, né, as nossas dificuldades, a gente vai falar sobre aquilo, sobre onde estamos pecando, né, e esse é o propósito que nos traz para próximo de Deus durante a quaresma, né? É um período de maior introspecção e reflexão, então eu espero que esses 40 dias, 46 dias aí, né, não só esses que nós estamos fazendo a reflexão, sejam bem importantes nesse processo de vocês passarem uma Semana Santa, né, que já tá quase, estamos quase aí se aproximando do Domingo de Ramos, depois Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, o Dia da Ressurreição, que cada um desses dias, né, sejam vivenciados por vocês da maneira como Deus quer que a gente vivencie. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço com muito carinho. Até amanhã. Simone.